Olá, estamos de volta aqui para o nosso quinto vídeo da aula de número 9 de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos e voltemos a falar sobre as propriedades dos vetores. Quando a gente olha para aquelas propriedades geométricas, a gente já pode intuir algumas dessas propriedades. Por exemplo, a primeira delas, a propriedade de número 1, a de que U mais V igual a V mais 1. Então, dados dois vetores, U e V, pertencentes a um espaço de dimensão n, pode ser uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, denotado por V índice n. Então, tomemos esses vetores, U, V e W, né, e vamos tomar também dois escalares, C e D, ou duas constantes reais, C e D. Então, a soma dos vetores U mais V é igual à soma dos vetores V mais U. Isso a gente pode ver, ter uma intuição geométrica olhando aqui para a regra do paralelogramo. Notem que somar U mais V ou V mais U resulta no mesmo vetor, né, na mesma flecha verde aqui. Então, tanto faz a ordem em que a gente realiza essa operação. A próxima operação é U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, independente de qual soma, dados três vetores, e supondo que nós queiramos somar os três vetores, tanto faz somarmos primeiro os dois últimos e depois este aqui, o U, ou somarmos os dois primeiros e depois o terceiro. O resultado desta operação vai ser o mesmo. Por fim, temos a operação de número 3, que se tomarmos o vetor U mais o vetor menos U, o resultado é zero. A quarta operação é que o vetor U somado ao vetor 0 dá o próprio vetor U. A quinta é que, dados dois escalares, C mais D multiplicados pelo vetor U, isso é igual a multiplicar o escalar C pelo vetor U e somar este vetor ao vetor D vezes U. A sexta propriedade é, dado o escalar C, você multiplica ele pela soma vetorial U mais V e isso resulta na soma do vetor CV mais vetor CU. Então, tanto faz realizar esta ou esta operação. A sétima propriedade é, dado um produto C vezes D entre dois escalares, multiplicado pelo vetor U, isto equivale a multiplicarmos C pelo produto pelo vetor DU. Né? Por último, a propriedade 8 é que o número 1 vezes o vetor U dá o próprio vetor U. Todas essas propriedades você pode observar geometricamente usando essas regras, né, para representação de soma de vetores, e eu recomendo que você então o faça de fato ou então usando a representação por componentes dos vetores, né? Por exemplo, a propriedade 1, U mais V, ela pode ser escrita como vetor U1, como a soma, né, da componente U1 com a componente V1 e assim sucessivamente até UN mais VN. Como esses dois são números reais, U1 e V1, você pode inverter a ordem deles, né? Somar 2 mais 3 é igual a somar 3 mais 2. Então, U1 mais V1 é igual a V1 mais U1. Então, se você inverter a ordem em todas as componentes, você tem agora o vetor V na frente e o vetor U em seguida. Então, fica U mais V igual a V mais 1. Próximo passo, veja, quando você tem a representação por componentes pode ser feita usando mais de uma notação. Uma segunda notação para a representação por componentes de vetores, adicional a esta, em que a gente coloca o vetor, as componentes vetoriais entre estes símbolos, né, estilizados de menor e maior, é essa representação em termos de vetores canônicos.
Os vetores canônicos são vetores de módulo 1 que apontam nas direções e sentidos positivos dos eixos coordenados. Então, por exemplo, se a gente estiver no espaço bidimensional, num plano, né, cartesiano, os vetores canônicos seriam os vetores I igual de componentes 1, 0 e J de componentes 0, 1. Então aqui, por exemplo, né, no plano, está aqui o I e o J, né, de dimensão 1, de módulo 1, módulo 1, cada um deles. Se nós olharmos no espaço tridimensional, né, então é o V3, o conjunto V3 é o conjunto de todos os vetores do espaço bidimensional. Então os vetores canônicos no R3 são I com coordenadas 1, 0, 0, J com coordenadas 0, 1, 0 e K com coordenadas 0, 0, 1. Tá? Então, geometricamente, a gente desenharia, né, um espaço tridimensional aqui em que teríamos I, J e K também, né, ou I, J e K, aqui todos eles com módulo 1. Então, dado um vetor qualquer, U de coordenadas U1, U2, né, que pertence ao conjunto de todos os vetores no plano, você pode escrever então o vetor U em função dos vetores canônicos I e J. Então, a primeira coisa para fazermos isso é decompormos o vetor U1, U2, escrito desta forma, como sendo a soma do vetor U1, 0 com o vetor 0, U2. E agora nós pegamos o vetor U1 e tiramos ele de dentro. Ele é um escalar, o U1 é um número, é um escalar. Então você pode tirar e aí você fica U1 multiplicado pelo vetor 1, 0 e o 2 multiplicado pelo vetor 0, 1. E por fim resta que o vetor U fica igual a U1 vezes I mais U2 vezes J. Então aqui a gente até representa, né, o vetor U1I e o vetor U2J. E a soma desses dois vetores resulta no vetor U, propriamente dito. Se estivéssemos no espaço tridimensional, então teríamos aqui, né, U1I mais U2J mais U3K, resultando no vetor U. Então esta é uma outra opção que nós temos de representação dos vetores no espaço. Então, dando mais um exemplo sobre a aplicação, né, dados os vetores, sobre o uso dessa notação, é uma notação, ela tem sua utilidade, ela é interessante também de usar de vez em quando, então vale a pena preservar. Então, dados os vetores U igual a I mais 2J menos 3K e o vetor V igual a 4I mais 7K, ele pede para expressarmos 2U mais 3V em termos dos vetores canônicos I e JK. Então, o que nós fazemos partimos, né, da expressão que queremos calcular e no lugar de U substituímos a expressão, o vetor U expresso em termos de I e JK, tanto no lugar de U quanto no lugar de V. Agora nós aplicamos uma distributiva, então, né, aplicamos a distributiva aqui, e aí temos então 2i mais 4j menos 6k mais 12i mais 21k. E na próxima linha nós vamos agrupar os termos proporcionais a i, a j e a k. Então está aqui 2 mais 12 mais 4j mais 21 menos 6k. Tá? Então 2 mais 12 vai dar 14i, mais 4j mais 15k. Então esse é o resultado da operação. Então essa é uma outra maneira de efetuar esta operação. Tá? Uma generalização do vetor canônico é a noção de versor ou vetor unitário. Então um versor ou vetor unitário é um vetor de módulo 1. Né? Os vetores canônicos são naturalmente exemplos de versores e isso justifica então a adoção
desta nomenclatura, versores em 2D ou 3D, que eu fiz aqui, tomando somente os vetores, válida somente para os vetores canônicos, natural, evidentemente. Então, um versor, ou vetor unitário, em primeiro lugar tem módulo 1, e quando o vetor U, diferente de zero, quando você tem um vetor U, cujo módulo que seja não nulo, né, um vetor não nulo U, então o vetor unitário relacionado a ele terá o vetor unitário com a mesma direção e sentido que U, é chamado versor de U, né? E a gente representa esse versor de U com um chapéu aqui. Uma das formas de denotar, né, é colocar U chapéu. Então isso aqui indica que nós temos aqui o versor do vetor U. O versor do vetor U é o vetor U dividido pelo módulo do vetor U. Tá? Então você pega um número, 1 sobre o módulo de U é um número. Então 1 dividido por um número é um número, né? Continua sendo um escalar. E esse escalar você multiplica pelo próprio vetor U, de maneira que assim você obtém o versor U. Tá? Note que o módulo é um número positivo. E quando você tira, então, escreve dessa forma, C igual a... Só um segundinho. Então, voltando aqui, então, quando a gente vai fazer o cálculo do vetor unitário, essa vai ser a definição, né, do vetor ou do versor ou vetor unitário. Para a gente verificar, né, o número C, como ele é a razão 1 sobre o módulo do vetor U, o módulo é sempre um número positivo. A gente pode ver dessa definição aqui, né? Raiz quadrada, ela só é definida para um número positivo no conjunto dos reais positivos, e ela resulta num número positivo também. Então nós temos esse número, esse escalar positivo. Então o versor U pode ser escrito como C vezes U. E mais, né, como C é um número positivo, então o sentido e a direção do versor são idênticos. Do versor do vetor U é idêntico ao sentido e direção do vetor U, propriamente dito. E se a gente, como a gente sabe que o módulo de U é 1, então o módulo do versor U é 1, né? Essa é a premissa que a gente tem. Então a gente faz, né, o módulo do versor U igual ao módulo de C vezes U. O módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então a gente pode escrever desta forma aqui. Como o módulo de C é o próprio 1 sobre módulo de U, e módulo de U aqui, então você simplifica o módulo de U e isso resulta 1, e a gente demonstra então que o versor definido desta forma de fato tem módulo 1. Então, se nós quisermos então calcular o versor de um certo vetor U, aqui escrito em termos dos vetores unitários, o vetor U é igual a 2i menos j menos 2k, então o versor dele vai ser 2/3 vezes i menos 1/3 vezes j menos 2/3 vezes k. Isto porque o módulo do vetor U é 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais, aqui ficou faltando menos, né, mais menos 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4, com 4, 8, com 1, 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então a gente divide as componentes todas aqui o vetor U pelo módulo dele, que é 3. Então a primeira componente, 2 dividido por 3, dá 2/3, a segunda, menos 1 por 3, dá menos 1/3, e a terceira dá menos 2 sobre 3, menos 2/3. Com isso nós concluímos esta aula sobre vetores e concluímos sobre vetores e o sistema de coordenadas tridimensional. Nos despedimos, desejamos boa sorte na resolução dos exercícios e até breve. Tchau, tchau, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.